Boa noite a todos. Vamos seguindo a meditação aqui em Romanos 14. Hoje, sábado, dia 19 de novembro de 2022. Isso aqui é acompanhado aqui no site de um... Está escrito aqui Bíblia. Deixa eu ver se eu mostro aqui para os irmãos. Real Clean Bíblia. Eu acho que é assim. Vamos começar a ler aqui o capítulo 14, que ele faz comentários sobre o capítulo 14 de Romanos. Ele aqui vai comentar a seguinte coisa: cuidado para não ofender irmãos fracos. Capítulo 14, de 1 a 5. De 1 a 5, versículo. Eu vou ler aqui primeiro Romanos, de 1 a 5, só para a gente ter uma base. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebe-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Agora vamos para o comentário do irmão, ou dessa Bíblia aqui, né? Ora, o que é fraco na fé, o que é fraco na fé, receba não para a determinação de questões de raciocínio. Aqui já é outra versão que explica melhor essa primeira parte aí. Exortação. A exortação. O contexto específico desta frase, aquele que é fraco na fé, refere-se aos judeus convertidos que ainda não haviam se livrado dos requisitos cerimoniais da lei. A importância de guardar o sábado e comer alimento kosher, etc., estava profundamente arraigada em suas mentes e, embora tivessem recebido o Evangelho, sua compreensão da fé cristã ainda não era forte o suficiente para abandonar essas coisas com uma clara consciência. Eles são referidos em Atos, capítulo 21, 20, como eles, que acreditam, e todos são zelosos da lei. Em contraste, os fortes na fé, em Romanos 15, versículo 1 também, 5, de 12 a 14, são aqueles que se apoderaram da morte e ressurreição de Cristo. Viram um fim para isso mesmos, para eles mesmos. Obtiveram liberdade dos elementos da religião mundana e andar no Espírito. Em Colossenses e Gálatas também está falando disso. Em vez de passar por cima da consciência dos irmãos fracos, a exortação é receber ou acolher calorosamente esses crentes. Ele acrescenta: não há determinação de questões de raciocínio.
como um qualificador, qualificando o irmão aí, né? Não devemos arrastar novos convertidos para discussões sobre tópicos controversos. Especialmente, não devemos recebê-los em nossa empresa para discutir divergências. Eles precisam ser estabelecidos na verdade positiva do cristianismo primeiro. Então, esses costumes legais cairão com o tempo. Podemos contar com Deus para dar crescimento espiritual nessas questões. Algum irmão querendo comentar? E as irmãs estão entendendo aí o que eu estou lendo? Está um pouco difícil, está muito rápido, está lento demais. Para mim tá bom, irmão, tá joia. Tá legal. As outras irmãs aí querem falar também? Pode ficar à vontade. Alguém vai comentar aqui. Desculpa aí, viu? Uma situação bem próxima disso aí que está escrito, aconteceu comigo, né? Logo quando me afastei, né? Acho que entrei em contato contigo. E a gente conversou bastante sobre a questão do instrumento na reunião. E eu era instrumentista, né? Então, isso ficou bem difícil para mim no início. Eu lembro que eu ainda conversei contigo bastante sobre isso. Falei, mas só um violão, pelo menos, ali para colocar o tom, né? Não precisa todos os instrumentos ou tudo aquilo que acontece no sistema. Mas pelo menos a gente colocar um violão para ter o tom, para a gente não cantar desafinado, né? Ficar cantando todo mundo na altura correta ali e tal. E aí você falou, não, irmão, aí você tentou me explicar, não, a gente não encontra na reunião, nas cartas de Paulo, sobre os instrumentos, isso é só lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, tal, tempo de Israel, lá nos Salmos. Mas mesmo assim, não sei se você se lembra disso, eu fiquei um pouco irredutível ali, não querendo aceitar muito bem essa questão. E ficou também isso no coração, né? Não só com palavras, mas eu fiquei também com isso no coração, na mente, né? Então, passou um tempo, não lembro mais quanto tempo, mas passou um tempo naquela época para me aceitar essa questão. Depois que fui estudando mais a palavra, lendo mais e orando também acerca desse assunto, foi que eu fui entendendo. Então, como está escrito aí, né, nessa Bíblia aí, então quando tem alguma questão como essa, né, como os judeus, né, eles estavam arraigados há muito tempo com a questão de guardar o sábado, das comidas, então não ia ser tão fácil de um dia para o outro eles aceitarem a fé cristã e já mudar, né, totalmente. Então, mas que com o tempo isso aconteceria. Então, isso é um fato, isso aconteceu exatamente comigo, deve ter acontecido também com outros irmãos aí em alguma outra questão. Mas me lembrei agora, essa do instrumento foi uma, como eu era instrumentista, né, nasci no sistema, então foi muito difícil para entender que não cabe na nossa adoração hoje, né, o instrumento, e sim é o fruto dos lábios, né, os instrumentos hoje é o fruto dos lábios e o coração, né, é no espírito, né, nossa adoração e não mais carnal, né? Isso. Não mais nos sentimentos ou na carne, mas no espírito, e é como vai estar escrito, né? Sacrifício de louvor, né? Que é o fruto dos próprios lábios e do coração, né? Que é no coração, mas no espírito que vai sair o verdadeiro louvor. E até um cristão ali quietinho, paradinho, sentadinho ali, e depois ficou muito claro para mim, ele vai estar adorando até melhor do que aquele que está lá tocando e fazendo muitas escalas numa guitarra. Não é isso? Eu também sou músico, né, Isaac? Você lembra, né? E para mim, assim, eu compreendi, né? Fácil, né? Isso aí. Mas porque, como você está falando, uma coisa é quando a gente não participa, outra coisa é quando a gente está lá durante muito tempo. Então, para tirar isso aí realmente muito complicado, né? Até o irmão Mário, ele brincava, né? Brincou comigo assim, dizendo assim, rapaz, CD vídeo é mais fácil. E eu levei um certo tempo assim para compreender, né?
também a dificuldade dos irmãos de tirarem certos cacoetes, algumas coisas assim, da mente, mas depois, lendo muita coisa, eu vim me assim compreender melhor, né, que realmente não é fácil. Então a gente tem que ter paciência, tem que, sabe, evitar qualquer tipo de discussão e orar, né? Orar a Deus pelo irmão, né? E a pessoa está sendo sincera naquilo que está falando, porque aprendeu daquela forma, então está sendo sincera para com o Senhor naquilo, né? É o que a gente vai estar vendo aí. Continua aqui ou algum irmão quer contar mais alguma coisa aí, quer falar? Porque às vezes muitos irmãos tiveram experiência com isso, né? Se quiser que eu continue, já passo aqui. Então vou lá. Interpretação falsa. É um erro grave interpretar os fracos na fé como aqueles que estão frouxos ou entretêm o mal. Estão envolvidos com o mal, né? A palavra de Deus nunca nos encoraja a encarar o pecado com leviandade. Não apenas isso, os fracos na fé são aqueles que são realmente mais rígidos do que precisam ou deveriam ser. Olha que interessante, né? Entendeu aí, Welton? Quer falar um pouco desse finalzinho aí? Até para mim também. Uhum. Eu estava até pensando aqui, porque Bruce Anstey, é interessante essa colocação desse irmão aí, que ele fala que são aqueles que são mais, os fracos, né? São mais rígidos do que precisam ou deveriam ser, né? Aquela questão que Dal falou, né, que quando você aprende de um jeito, aquela coisa fica muito arraigada na pessoa, né? Então a pessoa é rígida naquele entendimento, né? Não consegue ceder ou pensar fora da caixa, digamos assim, né? Mas não por porque quer, né? Mas é porque é natural ter aprendido daquele jeito, a pessoa teme até se fizer de outra forma, ou teme até estar errando. E, e eu lembro que Bruce Anstey trata esses fracos na fé aí como os pouco exercitados, né? E os fortes na fé, os mais exercitados. Ele faz essa distinção aí. E esse irmão também traz um pensamento aí interessante, que é os rígidos, mais rígidos, né, do que deveriam ser. Então, como o Dal falou aí, que ele demorou um tempo para entender que é difícil de se tirar essas coisas que a gente aprende no sistema, ou que a gente traz de alguma herança, de alguma outra coisa, porque, por exemplo, a gente está falando aí de judaísmo, né? Os irmãos que saíam do sistema judaico e se convertiam e tinham as práticas cristãs. E tinham as práticas judaicas, estavam trazendo aquilo para o cristianismo. Só que em 1 Coríntios 8 é o mesmo assunto, mas tratando de gentios, né, os pagãos. Então, Paulo faz a mesma advertência, né, para aqueles que estavam vindo do paganismo para o cristianismo. E os irmãos deviam também compreender isso, que as práticas que eles tinham no paganismo, os irmãos deveriam ter o cuidado também, quando recebesse esses irmãos, de
de não golpear a consciência desses irmãos, né, que traziam algumas coisas, né, da vida, do tempo da vida pagã. Esperar, fazer com amor, né? Tratar com amor e com cuidado com esse irmão. Né? Mas aí eu me lembrei da questão aí do fracos na fé, que Bruciense trata como pouco exercitados e os mais exercitados, né? Que são os fortes na fé. Se eu começar a ler aqui, algum irmão for comentar, pode interromper. Vou aqui. Perguntas que eram uma fonte de discórdia na igreja primitiva, no iníciozinho lá da igreja. Essas eram perguntas. Perguntas sobre carnes. Está no versículo 2. Perguntas sobre os dias. Com calma, querem ver lá? Bora lá, né? Aqui, versículo 2. Pergunta sobre carne. Aí Paulo responde, né? Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Outro questionamento, versículo 5, sobre dias. Aí Paulo aqui também responde, né? Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Questões sobre a circuncisão. Aqui já está em Atos, no capítulo 15. Ele não botou o versículo, mas está lá, né? Tem aqui também perguntas. Deixa eu voltar já aqui. Existiam perguntas sobre a circuncisão. Por que a pessoa não era circuncidada, tal, assim. Aí Paulo acho que responde, né? Que nem a circuncisão, nem circuncisão. Não sei se está em Atos isso que eu estou falando, mas ele deve responder alguma coisa sobre isso. Então, aqui, pergunta sobre coisas oferecidas aos ídolos. 1 Coríntios, capítulo 8 e 10. E ele responde também lá. Hoje a gente tem um monte de indagações também, né? Será que eu devo jogar bola? Eu posso jogar bola? Sei lá, alguma coisa assim, outras coisas. Dentro de religião mesmo, como os irmãos estavam explicando até ontem, né? Aquelas coisas dentro da religião mesmo. Então, existiam coisas que a religião colocava, no caso aqui do judaísmo, né? E que, na verdade, é que essas imposições aqui eram verdadeiras mesmo para eles, né? No judaísmo. Só que aí agora estava havendo a liberdade, eles estavam sendo libertos da questão da lei para servir na liberdade cristã. Então, eles estavam ainda presos nisso aqui, né? Continuar. Um homem tem a certeza de que pode comer de todas as coisas, mas o fraco come ervas. Aquele que come, não faça pouco do que não come. E quem come, não julgue. E quem não come, e quem come, não julgue quem come, porque Deus o recebeu. Vou ler de novo aqui que eu fiz confusão. Espera aí.
Um homem tem a certeza de que pode comer de todas as coisas, mas o fraco come ervas. Aquele que come, não faça pouco do que não come. E eu acho que é aqui que tá meio estranho, não é não, Elton? Me ajude aqui. É E porque eu aqui, acho que sim, é quem não traduzido pelo come, né? Não é isso, Elton? aquele que aquele que come não faça pouco do que não come. E quem come não julgue, É quem quem não não come come aqui agora. não julgue quem come. Tá certo aqui foi só questão da edição aqui, né? Então, o certo aqui, aquele que come, não faça pouco ou despreze o que não come. E o que não come aqui, o certo é esse, aquele que não come, não julgue quem come, porque Deus o recebeu. Aí vamos agora, a questão das carnes, restrições alimentares. Aqui temos dois crentes, alguém, um gentil convertido, que compreendeu a liberdade cristã e se sente livre para comer qualquer tipo de comida. O outro, um judeu convertido, saiu de uma seita religiosa ultraconservadora que só permite uma dieta vegetariana. Há uma exortação para ambos os lados. Parte dos gentios. O gentil convertido tem uma visão mais bíblica e pode estar inclinado a considerar a convicção do outro como uma estupidez obstinada. Ele é exortado a não menosprezar o irmão mais fraco e a não forçar sua convicção contra a consciência do outro. O judeu convertido, que era o religioso, não deve condenar o outro por sua liberdade. A palavra julgar, crino, aqui significa passar a sentença ou condenar. O nosso irmão, mesmo que não partilhe das nossas convicções, ou seja, não condenar os nossos irmãos, o nosso irmão, mesmo que ele não partilhe das nossas convicções. Eu estou convicto, ele não está convicto daquilo, mas eu não devo condenar o irmão. É isso que ele está falando. É uma exortação, né? Mas existe o exercício. Aqui, vou ler de novo essa parte. Não condenar o nosso irmão, mesmo que não partilhe das nossas convicções. Foi recebido por Deus, porque todos os crentes têm a sua posição em Cristo. Como é que estão as irmãs? Está conseguindo entender? Eu estou falando... Tá legal aí? Estou parando assim porque esse é um assunto bom, assim, né? Para a gente meditar bem, porque tem sempre várias perguntas, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu devo, não devo, aquele irmão faz isso e tal, né? Se algum irmão quiser Então, comentar aí, à só vontade. um detalhe que eu acho que eu estou percebendo, não sei se os irmãos perceberam também, é importante a gente falar, que o contexto aí de Paulo, né, no sentido que ele está falando aí, era num contexto que todo mundo entendia que que a salvação não depende do que você faz. Então, o contexto que está sendo dito aí não tem nada a ver com salvação. Isso tem que ficar claro para a gente não entrar em confusão. Então, se uma pessoa comer carne ou não comer carne e estiver fazendo isso para ser salva, ambas estão erradas. Então, isso aí é um ponto que tem que ficar claro. Se alguém fizer guardar o dia ou não guardar o dia, ou seja lá o que é que essa pessoa está fazendo, mas no coração dela, ou ela está falando inclusive isso, ela está fazendo para se salvar, está totalmente antibíblico, está totalmente errado.
Não sei se os irmãos estão percebendo isso também, para não. Pra esse contexto aí de falar, de fazer as coisas, era para a glória do Senhor. Eram irmãos entendendo a salvação correta, a salvação por graça, e o que eles estavam fazendo era ingratidão ao Senhor, era para a glória do Senhor, não para serem salvos. Porque hoje é diferente, hoje as pessoas fazem muita coisa para serem salvas, então esse detalhe que a gente tem que prestar atenção. Tem pessoas que falam, eu vou fazer isso, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, ou tem que guardar isso, mas por quê? É para minha salvação. Eu preciso merecer, eu tenho que fazer, está escrito na Bíblia, eu tenho que obedecer para que eu possa ser salvo. Então aí não está totalmente errado, está totalmente equivocado, não tem nada a ver. Seja eu comer ou deixar de comer, se estiver fazendo isso para a salvação, está totalmente errado e a gente não pode aceitar isso, esse tipo de fala ou de atitude. Ela precisa ser corrigida ou ensinada. Não é porque eu estou desprezando o irmão porque come ou porque deixa de comer, mas é porque o objetivo dele está totalmente antibíblico, porque está falando que é para se salvar. E aí vai estar invalidando a obra de Cristo na cruz. Não sei se os irmãos atentaram para esse detalhe também. Especificamente, a exortação de não julgar se aplica a nós quando temos uma convicção extra-bíblica que outra pessoa não compartilha. E se não julgar, a gente tem uma convicção extra-bíblica. Eu creio que aqui queira dizer fora a Bíblia. É isso mesmo, Isaac e o Elton? Ou eu estou falando errado? Eu penso que é, por exemplo, existem coisas também que são culturais, né? São coisas culturais. Por exemplo, eu vi um irmão comentando, viaja bastante e chega em determinada localidade, vai conhecer irmãos e vai às vezes para casa de algum irmão e ele observa como que o esposo ali trata a esposa, trata os filhos, a esposa trata o esposo, trata os filhos. Às vezes quem não está acostumado com aquela cultura ali, pensa que pode pensar que o esposo está sendo um pouco tratando a esposa com uma certa rispidez, ou a esposa o esposo, ou com os filhos. E na verdade não é isso, né? É a forma da pessoa, é o jeito deles, assim, estão acostumados com aquela. Então o extra bíblico aí que eu entendi aí é isso, né? Que não são coisas que estão na palavra de Deus, né? Mas são coisas às vezes culturais e que, né, a gente pode julgar um irmão por conta dessas coisas aí, mas a gente não deve julgar, né? Porque ali, como eu estava dizendo assim, né, é uma questão que é o estilo de vida da pessoa ali, que a Bíblia não está apontando para aquilo, né? A Bíblia não tem nenhuma indicação de como se deve fazer ou não deve fazer. Claro que ela tem ensinos, né, de como o esposo deve amar a esposa e tal. Mas eu falo assim, nesse sentido, né, que às vezes a gente pode julgar alguma coisa que às vezes não, o Senhor não está condenando ali. É o jeito da pessoa de ser, de fazer, e eles têm, né, boa consciência no que estão fazendo ali, não tá, sua consciência não está sendo afetada por aquilo, né? Mas quem vê de fora, talvez, né, pode ficar um pouco, assim,
assustado, pensando assim, algo diferente, que na verdade não é o que é. Eu penso que é mais nesse sentido. Talvez Isaac tenha outro pensamento aí, ou outro irmão. Então vamos lá. Saiu. Se aí é o assunto aqui não julgar, começa com aquele que é o mais fraco que está julgando, né? Que como? É muito fácil menosprezar os outros que não veem as coisas da nossa maneira e até mesmo formar partido em torno dessas questões. No contexto, essas são essas são convicções extrabíblicas, mas um espírito errado pode até se insinuar quando as convicções são bíblicas. Mesmo sendo bíblico, a gente tem que saber como lidar com a questão. Porque se o espírito estiver errado, mesmo sendo de acordo com a sã doutrina, a gente está no espírito errado, também vai criar problema. Aí, Welton, chegou aqui a sua vez. A partir do 4 aí, né? Isso. Então vamos lá. Quem és tu que julgas o servo de outro? Para seu próprio mestre, que ele aguente ou caia, e ele será posto de pé, pois o Senhor é capaz de fazê-lo ficar de pé. Eu só queria fazer uma. Que eu acho que esse blog aí, ele é traduzido, né, Dal, pelo Google Tradutor. É isso? Aí, às vezes, algumas palavras parece que não encaixa bem, mas dá para entender. Eu creio que nem seja uma versão diferente, É pelo Google mesmo. mas a gente consegue entender. Além disso, nenhum crente tem o direito de começar, né, Dal, que está debaixo da tarde aqui, Condenar. condenar o outro. Aí agora melhorou. Condenar o outro, independentemente de como eles se comparam aos outros, aos seus próprios olhos. Cada um de nós, como servo do Senhor, responde a Cristo e somente a Ele. Em última análise, receberemos aprovação, posição ou desaprovação caída de nosso próprio mestre. O irmão legal é avisado de que o Senhor aprovará as ações do irmão liberto, mesmo que pareça impossível ao medir o outro irmão por suas próprias convicções legais. O Senhor o fará comparecer ao tribunal de Cristo, e nada é dito sobre o irmão legal estar então. Deixa eu repetir essa última. O irmão legal é avisado de que o legal aí deve ser o legalista, né? Não? O irmão legal é avisado. Aí é o legalista. O Senhor aprovará as ações do irmão liberto, mas que pareça, mesmo que pareça impossível ao medir o outro irmão por suas próprias convicções legais. O Senhor o fará comparecer ao tribunal de Cristo. E nada é dito sobre o irmão legalista está então.
Vocês não conseguiram compreender bem essa parte. Aqui é versículo 11 e 12, né? Deixa eu tentar ver. Quer que eu leia nessa versão aqui, tá? Aqui fala. Você quer pular? É melhor, né? Todo mundo acompanha. 14:11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu creio que ele esteja falando sobre a questão do julgamento, né? Então aí o Senhor, através de Paulo, está dizendo, Paulo escrevendo que está escrito que cada um dará conta ao Senhor na questão de julgamento. Não um para um irmão para o outro, né? Então não é nada, não, como ele fala aqui, né? Não tem nada se falando, nada é dito sobre o irmão legal. Está então. Sobre ele estar julgando, né? Ou seja, é o Senhor que é o juiz. Queria que seja isso, assim, né? Não sei se deu para entender. As irmãs entenderam alguma coisa, captaram alguma coisa aí? Irmãos também, né? Aí está muito mais voltado para essa questão de ficar apontando, né, o dedo, né, para o outro, né? Tipo assim, isso aí que você está fazendo está errado. Mas se não está escrito na Bíblia que aquilo ali é errado, é um exercício diário, é alguma coisa de cada um, particular de cada um, como falou ali, algo extra Bíblia, né, adicional ali. E aí um fala para o outro, não, você está errado, mas por conta Por conta da minha convicção, o que eu entendo, o que eu interpreto, eu estou certo, você está errado. Isso daí vai criar uma contenda, isso daí vai criar partidos, é assim que começou, né, as divisões e que iniciam divisões. Quando um fica apontando para o outro e falando que o que ele está fazendo está errado e eu estou certo, você está errado. Aquela questão do violão, você poderia falar, não, você não pode tocar, eu sou certo. E você está errado ao querer tocar violão aqui. Não existe isso. Você está totalmente errado. E eu estou certo. Então, imagine, dois salvos, dois irmãos, e agora estão numa contenda, né, por algo ali desnecessário, e naquele momento ali não fazia sentido, pode se esperar, dar um tempo, né, orar e ver como é que vai ser. Mas ele está muito voltado para essas intrigas, né, os conflitos, né, que podem acontecer por conta como o irmão Elton lembrou, né, tem culturas diferentes, lugares diferentes, onde as pessoas se vestem diferente, comem diferente, cabelo é diferente, tudo é diferente. Imagine países na África, né, na Índia, né, em vários lugares, né, tem muitas diferenças, no Oriente, e aí um brasileiro vai para lá e ficou a vida inteira aqui tendo um costume, um padrão, e aí chega lá vai querer impor isso para aqueles irmãos lá, dizendo que está errado, que não pode ser feito assim. Então vai só criar partido, vai criar divisões, inimizades, desnecessário. Então não tem que julgar, né, o outro irmão. Acredito que é nisso que está chamando bastante atenção. Lembrar sempre que a gente pode julgar, claro, ações, aquilo que a Bíblia está escrito na palavra de Deus e que condena, aquilo que é condenável, que está na Bíblia, e algo que vai trazer um mau testemunho, aí sim, inclusive a Assembleia deve julgar, deve separar aquela pessoa, pode até ficar em disciplina por conta disso. Então, mas aí está falando em coisas permitidas, em coisas lícitas, e que é do dia a dia, como já foi lembrado aqui, jogar uma bola, ou assistir uma televisão, ou usar um celular, seja lá o que for. Então, para não ficar julgando, condenando o outro irmão. É isso aí. É interessante isso aí que o Isaac falou, né? Eu até ouvi o irmão comentando, por exemplo, acho que nos Estados Unidos, Europa eu não sei, mas acho que ele disse mais dos Estados Unidos. E ele falava que, por exemplo, no Brasil, há irmãos, por exemplo, que vão ao partimento do pão de bermuda, né? Um tênis, uma bermuda. Que nos Estados Unidos é praticamente inaceitável um irmão ir à Assembleia partir o pão trajando uma bermuda, né? Porque é, como o Isaac estava falando, uma coisa da cultura lá dele. Então tem mais esse cuidado, esse pensamento, essa reverência.
que a cultura do brasileiro é outra, né? As pessoas vão em festas de bermuda, né? Acha mais natural, né? Se permitir em alguns órgãos públicos, vão de bermuda, né? Os que permitem, porque é a cultura do brasileiro andar mais despojado, né? E aí acontece também do irmão ir até a uma reunião de assembleia de bermuda. E aí, como o Isaac falou, né? O, o que não tem esse entendimento, ele pode querer acusar o irmão de irreverência, alguma coisa assim, né? Mas a Bíblia lá, né, ela não está falando o modo de vestir ali, né? Tem que ir de bermuda, de chinelo, de sapato, Então, é esse julgamento aí que eu acho que o irmão aí tá trazendo o pensamento para esse tipo de coisa. Se quiser, pode continuar, Welton. Agora a gente vai por 5. Um homem estima mais o dia do que o dia. Um dia do que outro dia, provavelmente deve ser assim. Outro considera todos iguais. Que cada um esteja plenamente persuadido em sua própria mente. Versículo 5. Foi o que ele tratou. A questão dos dias santos. Sob a lei havia sábados e dias especiais, e dias de festas, que precisavam ser observados. Houve até outros dias que foram celebrados por motivos extrabíblicos, por causa das, deixa eu mexer aqui, tradições desenvolvidas pelos judeus. Os que saíam do judaísmo tinham várias convicções pessoais sobre os dias santos. A exortação aqui é manter as convicções pessoais, não as convicções pessoais. Não tente forçá-los aos outros. Devemos ser totalmente persuadidos que temos os valores que Deus quer que tenhamos e devemos continuar com práticas baseadas em convicções pelas quais nem mesmo somos condenados. Essa é uma receita para o desastre. Sobe um pouquinho, por favor. Não sei se eu volto de novo esse que eu li aqui para a gente tentar entender melhor. Sobre os dias santos, né? Ele vai falar aí, a exortação aqui é manter essas convicções pessoais sobre os dias, né? Não tente forçá-los aos outros. Devemos ser totalmente persuadidos que temos os valores que Deus quer que tenhamos e devemos continuar com práticas baseadas em convicções pelas quais Ele diz assim, não devemos. não devemos continuar com práticas baseadas em convicções pelas quais sobe um pouquinho, por favor. Pelas quais nós mesmos somos condenados. Essa é uma receita para o desastre. Você conseguiu compreender, Dal? Ele está falando que práticas que nós não vamos ser condenados por aquela prática, então não tem porquê ficar fazendo essa confusão com algo que não é condenável, entendeu? Uhum. Isso aí vai ser um desastre ficar fazendo. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Vai ter as divisões, partidos, né? Alguns vão ter seguidores, por conta disso, começa a criar essas coisas e aí cria ali aquele lá, geralmente a avó, né, das pessoas falam, né, criar tempestade num copo d'água, entendeu? Coisa que nem mesmo vai condenar ninguém, não vai ter problema nem aqui, nem na vida futura, nem no céu, e mesmo assim fica ali aquela polêmica, aquela tempestade realmente num copo d'água, e aí
vai ser um desastre. Então, como muita coisa aconteceu dessas divisões por causa disso, né? Nós sabemos. Era sempre assim, uma situação extra-bíblica, alguém falava alguma coisa, ou criava ali um costume, algum padrão, e queria que todo mundo seguisse aquilo dali. Né? E às vezes até falsificando a palavra, né? Deturpava ali realmente alguns, né? De má fé, e começava ali uma contenda e uma divisão. Mas sempre é assim, alguém trazendo uma questão. Traz uma questão, por isso que a palavra fala, né, para a gente fugir das questões, né? Das intermináveis genealogias e tal, porque vai gerar isso, né? Vai gerar a divisão, e não é isso que o Senhor quer, né? Então, se é algo que não vai condenar, nem mesmo vai nos condenar, por que insistir, né? Por que ficar, né, doutrinando ou criando uma regra, um estatuto, e todo mundo a partir daí vai ter que seguir daquele jeito? Não, vai criar uma divisão. Aí fala dos dias, como o Isaac bem falou aí, se a gente for para comida, né, que é uma coisa que, como o Isaac explicou aí, né, a gente não vai ser condenado por isso, e vai ser só vai ser só contenda, se a gente for lá para 1 Coríntios 6, Paulo fala bem isso na questão da comida, né? 6, 12, 13. Ele vai falar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora o 13. Os manjares são para o ventre. A comida é para o ventre, o estômago. E o ventre para os manjares, o estômago para a comida. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Porque ele vai entrar na questão de associar, né, a pessoa se associar com uma prostituta e tal. Mas a questão da comida, e o que o Paulo está explicando, né, que Isaac falou, né, não vai condenar ninguém, né? Deus vai destruir tanto um como o outro. Essas coisas são para as coisas aqui desse mundo, né? Quando nós estamos aqui, a comida, né? Então, se entrar em embates, para que entrar em embates com os irmãos sobre questões de comida, né? Se não serve para nada, né? Você vai destruir tanto um como o outro, né? Ficar julgando o irmão que come, que não come. E aí, se a gente for estender essas coisas aí, coisas extras bíblicas, como o irmão disse lá, por que ficar julgando o irmão, né, guardar dia não, com questões de que veste, que não veste, né? Se fala alto, se fala baixo, só vai gerar confusão. Essa a gente já leu, né? Essa é uma receita para o desastre. Agora, para ser claro, um cristão sem convicção não é louvável. Esta é uma receita para o desastre. Agora, para ser claro, um cristão sem convicções não é louvável. O Novo Testamento, sobe um pouquinho, por favor. O Novo Testamento está cheio de exortações sobre as quais devemos ser convencidos se tivermos, pode subir, se tivermos ouvidos para ouvir. Para resumir o que o versículo 5 diz sobre essas convicções pessoais, primeiro, mantenha-as pessoais, e segundo, certifique-se de que você realmente está convicto delas. Esse último, esse último trechinho aí, eu creio que é Romanos 14, 23, 22 a 23, deixa eu ver lá.
Ele fala que uma pessoa sem convicção também não é louvável, né? Mas eu acho que ele está falando disso aqui, ó. Tens tu fé, tem em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. 23. Sobe um pouquinho, por favor. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Eu não sei, mas parece que ele está querendo falar sobre essa questão aí. Já que quiser comentar esse outro trechinho aí, esse último trechinho aí, para a gente ir pro outro, ou dá. É exatamente isso aí mesmo, esse versículo aí mesmo, eu acredito também. Porque assim, o cristão não cabe dúvida, né? A dúvida não se a gente tem a palavra, né? A gente tem o Espírito Santo, tem a palavra, então por que ficar com dúvida? E se está com dúvida e ainda age na dúvida, aí começa um desastre realmente. Essa comunhão começa a ficar complicada. Porque eu não posso agir, né? Já que eu estou com dúvida, melhor não fazer. Ou se certificar, orar, estudar mais, perguntar, mas não fazer na dúvida, né? A palavra sempre vai deixar clara essa questão da convicção, da certeza, da salvação, da fé, o ouvir e crer. As coisas do Senhor é assim, ela é sempre no positivo, não pode ficar no negativo. A dúvida é negativa, eu não posso ficar no negativo. Eu preciso estar convicto realmente do que eu falo, do que eu faço, do que eu como, do que eu estou fazendo. Se ficar com dúvida e fazer, aí é pecado, né? Vai estar se condenando. Não é condenação e de salvação, não está falando sobre isso. É condenação da sua comunhão, do seu dia a dia, né? Vai ver o tempo todo sem fé é impossível agradar a Deus, né? Precisa ter certeza, precisa ter fé, estar convicto do que está fazendo. Paulo vai falar também a questão da oração, né? Se você orou, você deu graça, vai ter outros textos também sobre, inclusive sobre comida, né? Quando vai no açougue, né? Se você for no açougue comprar algo, não pergunte, né? Qual é a procedência, por conta da consciência, não da sua, mas do outro. Então, tem várias exortações acerca disso, né? Que a gente não deve agir na dúvida. Você precisa ter certeza, convicção. Se Deus criou todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. Se você entregou em oração ao Senhor, né, por que está com dúvida? Por que não confia no Senhor? Por que fica duvidando? A gente viu que um dos desastres de Israel quando saiu do Egito foi essa questão da incredulidade, né? Das dúvidas, das murmurações. Estava o tempo todo murmurando, estava o tempo todo se queixando, mesmo sabendo que Deus, o poder de Deus e o que Deus fez ao tirar eles de lá com o braço forte, né, ao fazer tantas maravilhas quando tirou eles da escravidão do Egito. Mas mesmo assim, continuavam na incredulidade, continuavam murmurando, continuavam duvidando. Então não cabe, principalmente a nós, né, o cristão que já tem toda a revelação, está tudo completo, o Espírito Santo ainda habita em nós, então não cabe a dúvida. E se tiver, é melhor não fazer enquanto não tiver a certeza, enquanto realmente não tiver convicto daquilo ali. Aqui ele diz assim também, só corroborando com os irmãos, aqui ele diz assim, para resumir o versículo 5. Versículo 5 ele diz assim, Tua voz baixou um pouco agora. baixou minha voz? Oi? Uhum. Ei? Pelo menos para mim aqui. Para mim também, só encostar um pouco mais aí no microfone. Oi, oi. Poxa, nem mexi nada aqui. Som. Ei, agora? Fala de Alô? novo. Aí, agora tá bom? Melhorou um pouco. Ligou? Aí ele fala aqui, para resumir, né, o versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro, como os irmãos estão falando, esse é o próprio ânimo, né? Então tem que estar firme naquilo que eu estou crendo e não tem que impor para outro. A gente tem que reconhecer que cada um tem um ânimo, né? Tem a sua convicção, até que o seu ver traga realmente, porque a verdade é uma só. Mas muitas vezes a gente, sinceramente, pode estar enganado
Se a gente está enganado na nossa convicção para o Senhor, estamos sendo para o Senhor, né? E o Senhor entende isso aí. E Ele mesmo que vai abrir o entendimento de cada um. Tá Faz agora, não. sentido? Oi? Caiu de novo? Oi? Seu microfone agora foi embora, tá Ei, total. Não tô som. conseguindo te ouvir mais, não. Ei, ei, som. O Elton. Tá chegando aqui não. Oi, Tá som. com ruído. Tá com ruído, deve ser o fio aí. Ixi. Peraí, deixa eu sair e voltar aqui. Peraí, rapidinho. Oi, som. Consegue me ouvir? Oi, som. Do mesmo jeito. Ixi, rapaz. Peraí. É. Alô, som. Ei. Ficou alto, porém com ruído ainda. Parou o ruído? Oi. Não, continua ainda com ruído. Som. Ei. Vou só compartilhar aqui, vocês continuam, viu? Aí, Elton, você continua. Essa questão aí que Isaac trouxe sobre a gente ter essa certeza das coisas que a gente faz, né? E ter paz nisso, porque é comum acontecer coisas, por exemplo, ou a gente fazer coisas que a gente não tem essa certeza, né? Como o Isaac estava falando lá. E o que não é de fé é pecado. Então a gente faz e aí a nossa consciência ela fica comprometida, né? Porque eu não tenho fé naquilo que eu estou fazendo, ainda que seja uma coisa lícita. Vou dar um exemplo aqui. Ó. A pessoa ela saiu da denominação e ela deixou muitos irmãos, né, lá que ela gosta. E aí pode acontecer de sempre esses irmãos estar convidando a pessoa para se reunir, comer uma pizza, vem aqui em casa tomar um café para a gente se rever, que nunca mais a gente se viu. E são pessoas que você gosta muito e acaba você vai, né? Ah, sim, vou lá, vamos sim. E aí se reúne lá com aqueles irmãos da denominação e lá a conversa, né, que geralmente se costuma conversar são aquelas coisas de denominação, né? De profetada, de que tinha um sonho e tal, tal, tal. Todas aquelas coisas. E quando você sai de lá, né, você sai com sua consciência comprometida. Para que eu vim aqui, né? Fiquei ouvindo isso, me contaminei e, e você sai mal. E aí, passa um tempo, você é convidado de novo e você vai de novo. E você acontece tudo de novo. Então você não tem paz naquilo, mas você continua fazendo. Então sempre quando você faz, sua consciência sai tocada ou comprometida, né? Com má consciência. E aí é o que Isaac estava falando aí, né? Se a gente não tem certeza, não tem fé, não tem paz naquilo que a gente está fazendo, ainda que não seja um pecado, né? São coisas lícitas, então a gente deve buscar abandonar isso aí. Porque sempre que a gente está fazendo, tá maculando a nossa consciência, né? E aí a gente vê isso lá em Hebreus, se dá para poder colocar,
que ele fala disso em Hebreus 10, acho que é a partir do 19, que ele fala dessa liberdade que a gente tem de entrar na presença de Deus, né? Ele fala, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então pode haver má consciência em nós em algum momento, se a gente estiver fazendo algo que está... Isso aí eu estou citando um exemplo, né? Mas tem várias coisas, né? Às vezes até um tempo que a gente gasta de forma imprópria, né? Isso aí fica sempre... Poxa, eu não devia ter aproveitado de outra forma esse tempo e desperdicei aqui com tal coisa. Às vezes, a gente estava falando de comida, né? O irmão aí está citando comida, está citando dias santos, bebida, essas coisas. Mas são várias coisas que a gente tem que cuidar, né? Para que a gente não, ainda que sejam coisas extra-bíblicas, como o irmão estava falando, pode levar a gente a ter andar com essa má consciência. E, e aí a gente não anda bem, né? A gente fica sempre meio que entristecido, entristecido. Talvez a gente pode não perder, chegar a perder a comunhão, né? Mas nossa consciência fica comprometida. E aí a gente deve buscar o Senhor para corrigir isso, né? Isaac depois no versículo aí, vamos ver. 1 João 3:21. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então é isso. Às vezes, nosso coração, ele nos condena em alguma coisa, né? Pode não condenar o outro irmão se faz, como os irmãos estavam citando a questão da bebida, da cerveja, por exemplo, né? O irmão faz de boa consciência, né? A consciência dele não fica tocada por tomar uma latinha de cerveja, um copo de cerveja. Mas outro irmão pode tomar, né? E, e ficar, o coração dele condenar aquilo depois, né? Então sempre é bom a gente também ter esse cuidado de não andar na fé do outro irmão, né? Porque o irmão faz, então eu posso fazer, mas na verdade a gente não... Pode acontecer da gente fazer e ficar com má consciência. É cada um andando diante do Senhor, no que o Senhor traz paz a gente. Se não tiver essa paz, a gente deve buscar o Senhor e não andar naquilo que está comprometendo a nossa consciência. Aí fala um equívoco frequente sobre esse versículo é que ele ensina que não há um dia especial para os cristãos. Isso é totalmente contrário à importância bíblica do dia do Senhor, mencionado em Apocalipse 1:10, e marcado especialmente no Novo Testamento como o primeiro dia da semana, em João 20:19, 20 e Atos 27, 1 Coríntios 16:2, em que nosso Senhor ressuscitou dos mortos. É errado desonrar o dia do Senhor e tratá-lo como terça ou quarta-feira, mas é legal transformá-lo em um sábado para os cristãos, que é uma mistura do judaísmo. Acho que dá para comentar esse finalzinho aí, né, Bel, hoje, e a gente continua a partir da próxima. Acho que ele está falando aí que
tratar o domingo com leviandade, não sei se a palavra é leviandade, ou pouca importância, né? É errado, mas tratar o domingo também como o judeu trata o sábado, é errado também. Por exemplo, se eu tenho que trabalhar, preciso trabalhar no domingo, não é porque é o dia do Senhor que eu vou dizer para o meu patrão que eu não trabalho no domingo porque é o dia do Senhor, né? Isso aí seria também o legalismo. E eu acho que é mais ou menos isso, né, Isaac, que ele quer dizer aí. Eu acredito também que é isso mesmo. Não tem lei, né, para nós somos mais debaixo da lei. Então, pode acontecer esses dois erros, né? Ou menosprezar, já que a palavra diz que é o dia do Senhor, a gente pode correr o risco, né, de menosprezar, ou o outro lado é se tornar legalista, né, voltar à lei, né, como se fosse um sábado e ter que guardar e não pode fazer nenhuma atividade, não pode trabalhar, não pode pagar, não pode andar a uma certa distância. Então, os cuidados que a gente precisa ter, né? Essa é a liberdade perfeita. As irmãs aí, como é que estão? Os irmãos também. Alguma dúvida? Eu gostaria de fazer uma pergunta, irmãos, mas assim, um pouquinho fora do contexto. Foi um assunto que eu comentei o sábado passado sobre o velório de um amigo meu. Então aí eu comentei, mas os irmãos ficaram em silêncio e agora eu gostaria de saber como é que eu não, eu espero que, né, não faleça mais amigo meu. Agora sim, se tiver outra situação, como eu posso me comportar? Inclusive não fui para a missa de sétimo dia, porque os irmãos estão falando aí da certeza. Eu também não tinha essa certeza se eu deveria ir ou não. Sabe que nós sabemos que, né, não adianta, né? Quando morre, aí não adianta a missa sétimo dia, de um mês, de ano, essas coisas. Aí eu não tinha certeza de nada, aí não fui, né? E como eu devo me comportar nesses velórios assim de pagãos, né? Se a gente não sabe, né, na hora, se ele foi salvo ou não, a gente não sabe, só o Senhor sabe, né? Mas como, porque eu realmente fiquei calada, eu não sabia o que fazer, o que falar, né? Que já tá no céu, virou estrelas, aquelas coisas todas. E eu não sabia o que dizer. Eu gostaria que o irmão desse alguma, assim, esclarecesse um pouco sobre isso, inclusive sobre a missa de sétimo dia, se eu deveria ter ido, porque era um amigo muito querido, de muitos anos, não sei, eu não fui. É isso, eu gostaria de um esclarecimento dos irmãos aí. Irmão Elton, Oi, Ivan, pode falar. gostaria de fazer um comentáriozinho rapidinho, Pode ficar à e aí vontade. o senhor responde ao irmão, pode ser? Pode ficar à vontade. Há 2 anos atrás eu perdi um irmão. Eu iria fazer esse comentário assim, nosso Senhor, ele é muito bom, ele é perfeito em tudo. Quando alguém perguntou aí se queria fazer um comentário, alguma coisa sobre as irmãs, eu ia levantar a mão. Depois eu desisti, não vou falar não. Mas a irmã falou aí agora, e aí eu queria fazer um comentário muito rápido. Depois o irmão pode responder a irmã aí, assim. Há 2 anos atrás eu perdi um irmão. Ele tinha uma vida muito desregrada. Farra, bebida, drogas, assim, apesar de ser um pai de família.
Era muito trabalhador, muito trabalhador. Inclusive, ele foi assassinado na porta do trabalho, abrindo a barraca de chave que ele tinha aqui em Paripe há mais de 30 anos. Foi assassinado às 6h20 da manhã. Confusão. Arrumou uma confusão com alguém, a gente não sabe quem. A pessoa veio se vingou, a gente pensa, né, pelo que as investigações, as que acabaram culminando mais ou menos nisso aí. E aí ele foi assassinado na porta da barraca, abrindo na barraca às 6h20 da manhã. Infelizmente, eu fui a segunda pessoa a ver isso, que eu estava indo para fazer um exercício de manhã, e eu acabei dando de cara com ele caído. Foi uma fase muito difícil na minha vida, o Senhor me deu forças, e eu sei que se não tivesse sido a misericórdia dele, não foi difícil para mim compreender os desígnios do Senhor. Eu sabia que aquilo ali era consequências, vírgula, né? Nós não sabemos como nós morreremos, mas, enfim, a gente sabia, eu sabia do histórico dele, então não foi surpresa. O que eu quero dizer assim, que não foi surpresa. Mas os filhos dele, assim, meninos louváveis, abençoados, apesar dele ter uma vida totalmente desregrada, mas assim, os meninos, graças ao Senhor, a família da parte da mãe, a mãe ainda não, mas a família da parte da mãe, quase todos cristãos. Então, os meninos, assim, claro que isso, eu sei que isso não tem nada a ver, mas assim, louváveis, meninos abençoados, coração assim, generosos, bondosos, assim, tranquilos. E teve a missa de 7º dia dele, quando a filha dele, fora do casal, me mandou uma mensagem perguntando se eu iria. Eu confesso, irmãos, que eu fiquei muito, muito, muito balançada. E eu falei, eu preciso saber de alguém aqui, eu vou entrar em contato com algum irmão e eu vou saber. Mas, ao mesmo tempo, quando eu pensei dessa forma, eu falei, nossa, mas eu posso orar e o Senhor vai me responder. Irmão, eu não precisei, assim, nem sequer concluir a oração no decorrer do tempo, porque eu precisava responder a ela em 3 horas, porque ela precisava colocar o nome na missa, lá, no tal da missa lá, né? E aí eu senti uma paz no meu coração e respondi para ela que eu iria para a missa, né? E eu saí daqui, irmãos, com o meu coração certo de que eu iria não participar de uma missa como é? Coisa de 7º dia de meu irmão, nada disso. Mas sim que eu iria oferecer apoio emocional e psicológico e cristão aos meus sobrinhos. E foi a melhor decisão da minha vida. Assim, nesse momento, né, que eu estou falando assim, nesse momento foi a melhor decisão, foi uma decisão muito sábia, muito acertada, eu tenho certeza que foi o Senhor. Eu não tenho dúvidas que foi o Senhor que me colocou essa paz em meu coração quando eu respondi para minha sobrinha que sim, ponha meu nome que eu vou. E minhas 2 irmãs, que são daqui, se congregam, né, no sistema, elas não foram. Uma porque ia dar aula e a outra eu creio que isso também por causa da questão de que realmente é do sistema, e aí tem essa questão não vai. Mas eu senti plena alegria e paz em dar apoio aos meus sobrinhos. E quando terminou aquilo ali, aquela coisa toda lá deles e tal, eu não senti pesar em meu coração, eu não senti acusação nenhuma por parte de ninguém. E eu deixei claro para os meus sobrinhos que eu estava ali porque o mais importante era apoiar eles emocionalmente. E assim foi feito. Graças ao Senhor, eu pude falar da graça de Cristo mais nesses momentos para eles do que em qualquer outros. Foi uma decisão muito acertada. Eu percebi que era importante fazer esse comentário para que a irmã tenha paz quando se vê numa situação difícil dessa e
E ao Senhor, se a dúvida persistir, o Senhor conhece nosso coração, nossa sinceridade em querer agradar a Ele. E é isso. Agora o irmão responde aí, irmão. Obrigada. Ok. Isaac, você quer responder a irmã Isaac? Algum pensamento? Oi, irmãos, como nós já falamos, né, em outros momentos também, em outras lives, a palavra de Deus, né, é o nosso norte, né? É a bússola, né, do cristão. E não existe regras para nós, né, aqui fora da Bíblia. O que está na Bíblia, sim. Não, se não está na Bíblia, sobre essa questão de ir ao velório, ou de ir à festa de aniversário, ou de ir à festa de Natal, a gente não vai encontrar isso. Mas a gente vai encontrar muitos princípios. Então, tem um versículo que pode resumir tudo, todas as decisões que a gente tem que tomar, que a gente não tem, às vezes, clareza. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então, esse é um princípio que a gente precisa seguir. Sempre que for tomar uma decisão, fazer algo que não está escrito lá. Se pode, se não pode. A palavra tem escrito que como a gente deve andar, o que deve ser feito, como uma série de coisas. Mas tem coisa que não, que a gente não vai ver lá falando. Mas esse versículo vai nortear a ação que eu devo tomar. Primeiro esse, e depois esse que a gente acabou de falar, né? A convicção, a paz no coração. Eu preciso ter paz de que realmente nessa ida a esse lugar, seja lá onde for, eu vou glorificar ao Senhor ali, né? Vai ser útil para as coisas do Senhor. É algo que vai ser honesto, que vai ser de bom grado, tanto principalmente para com Deus e também para com as pessoas que estão à minha volta. Então, assim, a gente não pode definir, o meu exercício não pode ser o mesmo para os outros irmãos. Então, não posso falar, irmãos, pode ir na festa X, na festa Y, no velório da igreja de A a Z. Não posso falar isso para os irmãos. Então, os irmãos vão ter que ir ou fazer. Mas a gente pode falar de princípios bíblicos e aí é cada um. E eu mesmo posso ir em algum momento, em algum lugar, usar esses princípios e amanhã não ir no mesmo evento, mas talvez em um outro lugar, ou com outras pessoas, ou isso vai depender muito da paz. É liberdade, o Espírito Santo. Então não vai ter lá uma regrinha clara, entendeu? Vai em todos os velórios, vai em todas as festas de aniversário, vai em todos os natais, não vai ter isso. Ou vai só naquela, ou naquela cidade, ou naquele país, ou só com os irmãos da igreja A ou da igreja B, ou só os irmãos reunidos ao nome do Senhor. Não vai ter. Então, isso é uma questão muito individual, é um exercício de cada irmão em comunhão, em oração, tendo esses versículos na cabeça. É para a glória de Deus, isso que eu vou fazer vai glorificar o Senhor. Outra pergunta que você deve fazer, não vai trazer escândalo, porque vai estar também nesse versículo, né? Que não dê escândalo, nem a igreja, nem Israel, né? Nem os gentios. Então, tudo que eu faço tem que ser para a glória do Senhor. Tudo que eu faço não pode servir de escândalo. Tudo que eu faço não pode servir de tropeço para outros irmãos. Então é isso. Todas as decisões, irmãos, é importante se pautar nesses ensinamentos bíblicos. Repetindo, é para a glória de Deus? Não vai causar escândalo a ninguém, não vai ser uma pedra de tropeço. Estou em paz no meu coração, tenho paz, estou convicto que vai ser muito importante fazer isso, ir nesse evento, porque vai trazer frutos de justiça, vai trazer frutos para o Senhor, não vai dar escândalo, é para a glória de Deus. Aí é de cada um. Aí vá. Se no outro dia, ou daqui a um mês, aconteceu de novo um velório, alguma situação, mesma denominação, mas você não tem paz, ou isso vai trazer algum escândalo, alguém te falou alguma coisa por causa da consciência do outro. Então, de repente, chegou um irmão lá, um parente seu, não, vai ter muita imagem de escultura,
esse lugar lá está repleto de imagens, você vai ter que fazer o sinal da cruz, ou você vai ter que rezar. Opa! Então, se vai servir de escândalo para alguém, você não está tendo paz no coração, já não vá. Ontem você foi, amanhã você já não vai. Não vai ter, não tem regra. Importante é isso, que seja para a glória de Deus, que não traga escândalo, nem sirva de tropeço para ninguém, e que você realmente esteja em paz no coração, que vai gerar frutos de justiça, que vai ser muito importante para o Senhor, não para você, para o Senhor. Está respondido, irmão. Está Nosso, esclarecido. nosso E horário já obrigada. bastante, mas eu queria só aproveitar isso aí que Isaac falou e ler um versículo, porque eu ouvi, né, um irmão explicando sobre essa questão aí, Levíticos 21, que são princípios, né, irmão? A Bíblia tem bastante princípios que norteiam, pode, né, servir para nortear o cristão em algumas coisas que a Bíblia não diz faça ou não faça, né, explicitamente, mas aí por princípios, né, que existe na palavra de Deus, a gente pode ter uma, uma indicação do que fazer, do que não fazer. Claro que sempre deve buscar o Senhor em oração, né? E aí ele vai falar assim, no 21 aí, depois disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes, o sacerdote não se contaminará é, não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, entre os seus povos, salvo por seu parente mais chegado a ele, por sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido. Por ela se contaminará. Então aí havia, né, da parte de Deus aí uma, uma misericórdia aí, né? Pelos parentes, né? O sacerdote ele poderia se contaminar nesses casos aí, né? Abria esse precedente aí nessas questões aí, né, de parentes próximos e ele poderia se contaminar. E aí o irmão estava explicando isso, né? Porque acontece, acho que a pergunta era mais ou menos essa aí que a irmã fez. Acontece de morrer alguém, a pessoa é católica, né? E ela quer ir lá fazer a missa do sétimo dia, uma mãe, aí como é que você fica entre seus irmãos, né? Você não vai lá participar? É como o Isaac falou, não que toda missa do sétimo dia a pessoa vai lhe convidar e você vai estar lá dentro, né? Ah, morreu tal dia, vai ter a missa do sétimo dia hoje de fulano, vamos lá. Não é isso, né? Mas em questões assim que a gente considera, né, que são que são poderia ser causar escândalo para um parente, né? A própria mãe da pessoa morreu e eles são católicos, ele faz a missa em sétimo dia, você vai bater o pé firme que não vai, ou que isso não está na Bíblia e tal. Bom a gente, né, colocar diante do Senhor, como a irmã falou aí, e se tiver paz, como o Isaac disse, não tem lei para isso. Então, aqui a gente já podia finalizar, né? São 9h48. Aí, na próxima oportunidade, a gente segue mais um pouco aí desse estudo de Romanos 14. Aí o irmão vai dizer, lembre-se, somos individualmente responsáveis perante Cristo, o Senhor. Daí, a partir daí, né? Isso, El. Não sei se o microfone tá legal. Isso aí, El. Ponto. Só. Isso.
Chegando a gravação aí, a gente pode dar graça.